Olá, seja bem-vindo a mais uma aula dessa matéria, o Reino de Deus. E a aula de hoje é o Reino no Sermão do Monte, ou talvez você conheça como as bem-aventuranças que nós encontramos ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. O Sermão do Monte ele é uma das sessões assim, mais fundamentais do ensino de Jesus. Nele, Cristo Jesus ele expõe a ética do Reino de Deus. Inclusive, nós exploramos bastante o entendimento, o estudo do Sermão do Monte em uma das nossas matérias do Seminário Teológico que chama Ética Cristã, que inclusive eu sou uma das professoras também. Então, Cristo ele expõe a ética do reino de Deus, revelando os valores que marcam aqueles que vivem sobre o seu senhorio. Não se trata de um código moral abstrato, mas de uma descrição de uma vida transformada pelo Evangelho e habitada pelo Espírito. Ao ensinar, então, em um monte, Jesus está ecoando de forma estratégica a imagem de Moisés, recebendo a lei ali no Sinai. Mas agora apresenta não apenas mandamentos, mas a plenitude da sua vontade, da vontade de Deus, revelada ao rei. Inclusive, nessa matéria de ética cristã, nós fazemos exatamente este complemento entre o decálogo, os 10 mandamentos, as 10 leis, e o Sermão do Monte aqui de Mateus capítulo 5. John Stott, ele afirma que o Sermão do Monte é o manifesto do reino. Descreve como devem viver os cidadãos do reino de Deus. É interessante que o contexto em que esse Sermão do Monte ele foi proclamado é um contexto de extrema opressão romana e havia também ali uma expectativa messiânica. Muitos judeus, como eu já disse várias vezes nas aulas anteriores, eles aguardavam ali um libertador político ou militar e outras pessoas confiavam na observância rigorosa da lei de Moisés como um caminho de justiça. Então nós temos ali dois extremos totalmente desproporcionais à realidade do reino. Então este é o contexto onde Jesus traz o Sermão do Monte em revelação do seu reino. Jesus ele vem rompendo com essas visões estreitas e limitadas, apresentando o reino como uma realidade espiritual, ética e comunitária. Eu vou repetir. Jesus, ele rompe com aquelas limitações, daquelas visões limitadas e estreitas, apresentando o reino como uma realidade espiritual, ética e comunitária. Jesus declara ali no capítulo 5 de Mateus, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Com isso, Jesus, ele mostra que a entrada no reino não se dá por poder ou por mérito humano algum, mas pela total dependência humilde diante de Deus. As bem-aventuranças, elas vêm também como uma contracultura do reino. Uma contracultura, o que isso significa? Contracultura local. Então, nós vamos ver qual que é essa contracultura do reino por meio das bem-aventuranças. Nós vemos ali do capítulo 5, Mateus capítulo 5, dos versos 3 a 12. Mateus capítulo 5, dos versos 3 ao 12. Nós percebemos que essas bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, é a porta de entrada para compreender a ética do reino. Elas descrevem não somente ali condições sociais ou circunstâncias externas, mas uma disposição espiritual daqueles que pertencem ao reino. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 5, versículo 3 ao versículo 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Versículo 9.
Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E encerramos a parábola aqui do versículo 11 ao 12. Bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, forem insultados, perseguidos, forem caluniados. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então você percebe Jesus trazendo novamente esse ponto de Moisés, os profetas que vieram antes ali no monte, trazendo ali um vislumbre, uma ideia, um lembrete do monte onde Moisés ele recebeu as tábuas da lei e os mandamentos. E é mais interessante também que no mundo romano, que era aquele contexto, era marcado por poder e conquista. No judaísmo farisaico, era focado no grande mérito pessoal religioso. Então Jesus ele vem anunciando que os verdadeiros herdeiros do reino são humildes e mansos. Mansos em contraponto à cultura romana, porque a mansidão ela é o quê? Ela é a força, a fúria controlada, o oposto de guerra e etc. E ele traz um entendimento sobre que o reino de Deus é dos humildes, contraponto aos judeus, aos fariseus, que se orgulhavam de cumprirem toda a lei. O orgulho, uma soberba. E aí Jesus continua dizendo que os verdadeiros herdeiros do reino são aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e os pacificadores. Misericordiosos trazendo contraponto à cultura romana e aos judeus, fariseus, que não tinham misericórdia, eram extremamente legalistas, e os pacificadores, esse contraponto à cultura romana. Bevinck, ele observa o seguinte: o Sermão do Monte descreve a vida cristã não como exceção, mas como uma norma. Não apresenta um ideal inalcançável, mas uma vida real de quem já participa do reino pela graça. Nós vamos entrar agora em um entendimento sobre a plenitude da lei no reino, a plenitude da lei no reino. Jesus ele declara: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Em Mateus capítulo 5, dos versículos ali 17 a 20, nós vemos também a respeito da obediência. Todo aquele que desobedecer a um só destes mandamentos, ainda que for um dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, a desobedecer, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então Jesus ele vem trazendo esse entendimento de que ele não está ali rejeitando a lei, mas ele está ali levando o pleno cumprimento dessa lei. Enquanto os fariseus enfatizavam uma justiça meramente externa, de aparência exterior, Jesus expõe a profundidade da lei, alcançando o mais profundo do coração humano, trazendo o entendimento de que não basta eu evitar o homicídio, eu preciso vencer a ira que está lá dentro do meu coração. Que não basta eu evitar o adultério, mas eu preciso vencer a cobiça que está lá no mais íntimo do meu coração. Então você percebe que ele vem trazendo um alto nível ético diante da vivência, diante
do mundo onde nós estamos vivenciando o reino de Deus neste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não estamos sujeitos às leis deste mundo. Em que sentido? O mundo não no sentido legal, jurídico, mas o mundo no sentido de estar debaixo da opressão maligna do pecado. Então, nós estamos neste mundo onde impera o pecado, porém o pecado não impera mais sobre nós, porque nós somos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho, o reino do amor. João Calvino, ele comenta que Cristo mostra que a lei não é apenas a letra, mas espírito. Não apenas um ato externo, mas uma disposição interna. Assim, o reino exige uma transformação integral, não uma superficialidade religiosa. Uau! Aqui contrasta muito com muito daquilo que nós aprendemos erroneamente nas igrejas. Graças a Deus, a Igreja Batista Imagine é uma igreja extremamente bíblica, profunda, teológica, na teologia reformada, e nos traz a esse lugar de amadurecimento. Não mais andarmos como meninos levados de um lado para o outro como ondas por qualquer vento de doutrina. Por isso que você está aqui. Parabéns! Você está aqui, se preparando, se aprofundando para amadurecer. Não mais viver uma vida de aparência esteticamente religiosa, mas intrinsecamente transformado, com o seu caráter transformado, revelando quem Cristo é e assim manifestando o reino de Deus. Nós vamos ver aqui a oração e a vida devocional no reino. No centro do sermão que nós vimos, Jesus ele ensina sobre a oração do Pai Nosso. Ali em Mateus capítulo 6, dos versos 9 ao 13, ele revela que o reino é, antes de tudo, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus enquanto Pai e uma submissão ao seu governo, uma obediência radical. E a oração é assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ridderbos, ele comenta que a oração do reino não é um apêndice da vida cristã, mas é o seu núcleo. Não é ali um acessório, um extra, mas é o núcleo, é o centro. É na oração que o futuro invade o presente e o crente experimenta o governo de Deus em sua vida. Isso nos lembra que viver o reino é viver em uma dependência diária da graça de Deus, buscando em primeiro lugar a sua glória. Não é possível você viver o reino sem uma vida de oração e devocional. Não é possível. É debaixo deste lugar, dessa cultura de oração e devocional, que você vai aprender, vai vivenciar o reino de Deus na teoria e na prática, o governo e o senhorio de Cristo Jesus sobre a sua vida. A ética da não retaliação e a ética do amor ao inimigo. Uau! Aqui Jesus ele veio em contracultura total daquele tempo, daquela época. Um dos pontos mais revolucionários do sermão é exatamente esse ensino sobre o amor ao inimigo. Meu Deus do céu! E está escrito assim: vocês ouviram o que foi dito, está dizendo sobre a lei. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, isso aqui é Jesus falando, hein? Eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem.
Para quê? Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons. Ele derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Meu Deus do céu! Aquele contexto judaico havia uma grande expectativa de que o Messias derrotaria, acabaria com os inimigos de Israel e de repente vem Jesus trazendo o ensino de amar os seus inimigos, porque o próprio Deus faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons. Bonhoeffer, no livro Discipulado, ele escreve que o chamado para amar os inimigos é o ponto mais alto do Sermão do Monte, porque aqui está a semelhança com Cristo, a semelhança que se manifesta de forma mais clara. E eu concordo plenamente com isso. Jesus ele traz um entendimento, ao contrário do que os discípulos estavam vivendo naquele momento, ele traz o entendimento e ensina que os seus discípulos deveriam refletir o caráter de Deus, amando até aqueles que são ingratos e maus. O reino de Deus, meus irmãos, nós aprendemos, nós entendemos que ele não avança pela espada, mas pelo amor sacrificial que reflete o caráter de Deus. Veja, o reino de Deus ele não avança pela espada, mas pelo amor sacrificial que reflete o caráter de Deus. Quer dizer então, pastora, que nós devemos ser contra o armamento? Não. Você vai aprender isso na aula de ética cristã comigo, mas isso não tem a ver com esse contexto. Não tem a ver com esse contexto. Se você olhar para a Bíblia, nós temos o tempo todo ao próprio direcionamento do Senhor, homens com espadas nas mãos, lutando pelas suas famílias, lutando pela sua nação, pelos seus povos, mantendo a segurança da sua casa, da sua família. Isso é legítimo. O que está falando aqui é que o reino de Deus, eu não vou conseguir expandir o reino de Deus pela força, pela violência da espada. Em que sentido? No sentido de eu manifestar o reino de Deus, essa cultura. É exatamente isso que nós estamos aprendendo. O reino de Deus ele é tomado por esforço. Eu e você, nós temos que ter esforço para viver, para nos aprofundarmos e para expandirmos. Mas não é pela força que eu comunico o reino de Deus. Compreendido? Se não compreendeu, você volta um pouquinho na aula e ouve de novo até você entender isso. É muito importante porque isso vai mudar totalmente a sua perspectiva, a sua cosmovisão a respeito da força da violência na medida certa e da forma correta que pode e deve ser usado. Nós vamos ver agora o reino e as prioridades da vida para a gente caminhar para o final dessa aula. O Sermão do Monte, ele conclui aqui com exortações muito práticas sobre a confiança e as prioridades. Jesus ele ensina ali no capítulo 6, no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então todas essas coisas lhes serão acrescentadas. No mundo romano e judaico, que era marcado por aquela ansiedade, por uma segurança material, Jesus ele chama os seus discípulos a confiar no cuidado providencial do Pai. John Stott ele explica que o reino não é uma adição à minha vida, mas ela é o centro da minha vida. A minha vida precisa orbitar em volta e a partir do reino de Deus, e não o contrário. Viver para o reino é inverter essas prioridades do mundo, colocando Deus em primeiro lugar e confiando no seu cuidado diário. Então, a gente entende e aprende que o ministério, ele não pode ser construído sobre um poder, sobre uma ansiedade, sobre o acúmulo das minhas tarefas diárias. A minha família não pode ser construída em cima disso. Meu relacionamento, meu casamento, meu trabalho, meus estudos, nada. Tudo isso precisa ser construído sobre
e a partir da confiança radical em nosso Rei. Para a gente já finalizar essa aula, o Sermão do Monte, nós aprendemos então, ele nos mostra que o reino de Deus, ele redefine toda a vida cristã. Ele redefine em todas as dimensões, na vida pessoal, nos chamando a viver as bem-aventuranças em humildade, em justiça, em misericórdia, em santidade. Ele nos chama a redefinir a nossa vida na família, nos orientando a educar os nossos filhos e a estruturar o nosso lar segundo os valores do reino, da palavra, baseados em oração, perdão, confiança e o cuidado e a confiança no nosso Pai. O Sermão do Monte nos mostra que o reino de Deus redefine até mesmo nossa igreja, convocando-nos a ser uma comunidade contra a cultura marcada pelo amor aos inimigos, pela prática da justiça e pela busca do reino em primeiro lugar. E até as nossas missões, elas são redefinidas, porque nós entendemos que nós agora somos enviados como testemunhas vivas, como testemunhos vivos da ética do reino, em um mundo que é dominado por orgulho, ganância, violência, vaidade e materialismo. Então nós, enquanto cristãos, nós somos chamados a viver e a redefinir a nossa vida toda a partir do reino de Deus. Não somente falando sobre o reino de Deus, mas encarnando essa realidade para que ela seja visível, para que o governo de Cristo seja visível em nossas vidas e assim nós sejamos testemunho aqui no presente do reino de Deus, enquanto aguardamos a sua consumação futura. O Sermão do Monte é justamente mostrando a chegada de Cristo Jesus, que a chegada dele inaugura não apenas uma esperança, mas uma nova forma de se viver. Não apenas um código moral, mas uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. O Sermão do Monte não é opcional para o cristão, para aquele que nasceu de novo, mas é uma norma para todo aquele que é discípulo de Cristo Jesus. O Sermão do Monte também, queridos, não é uma realidade distante, algo inalcançável, muito pelo contrário. Ela deve ser uma realidade em nossas vidas. A nossa vida deve ser essa busca constante em viver a realidade do reino de Deus. Viver o Sermão do Monte é viver a antecipação da nova criação que vai vir com a vinda de Jesus. É eu viver essa antecipação, essa plenitude, essa graça aqui e agora no meu presente, refletindo a glória de Deus aqui e agora. Deus abençoe você e eu vejo você, se Deus quiser, amanhã em nossa próxima aula.